Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para nos harmonizarmos, vamos ler uma pequena mensagem do livro Luzes do Entardecer, de Lucídias Ramos, da editora da FEB. A natureza nos ensina com sabedoria a não nos agastar ante os empecilhos da jornada. Após a tempestade, surge a calmaria necessária à reconstrução do que foi destruído, do que poderá se refazer com suavidade, aos poucos, com equilíbrio e sem precipitação. Assim também, a dor, vergastando nossos mais belos sonhos, destruindo nossos melhores anseios, nossos amores, sentimos-nos como se tudo estivesse perdido, como se não houvesse nenhuma solução, como se tudo terminasse para nós. Entretanto, se tivermos calma, confiança e fé, veremos que a vida voltará à normalidade. Com o tempo, retornaremos mais fortes e mais capazes. Se soubermos recomeçar com mais vigor e maior confiança em nosso poder de reconstruir nossas vidas, veremos que não foram inúteis as dores, e sim uma preparação para nossos embates. Saímos mais corajosos e mais confiantes. Então, na noite de hoje, que possamos agradecer a dádiva das oportunidades que Deus nos concede de retornarmos ao plano físico em aprendizado. Que possamos agradecer a bênção das lições, nem sempre fáceis, mas, como diz a mensagem, que possamos permanecer em confiança e em fé. Que assim seja. Então, na noite de hoje, estamos recebendo o nosso querido companheiro do Fraternidade, o José Apel, que vai nos trazer esse tema, o poder da fé. Boa noite, amigos. É uma grande alegria estarmos hoje aqui novamente para falar sobre esse tema muito interessante, o poder da fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, com o título A Fé Transporta Montanhas. E é do item 1 ao 5 que falaremos hoje, então. Daí, para a gente dar o início da nossa conversa, vamos falar sobre o item 1, que diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É claro que Jesus, na época que esteve aqui na Terra, mais de 2000 anos, ele utilizou muito um sentido figurado, alegórico, porque era mais fácil o entendimento para nós que estávamos encarnados já naquela época, provavelmente, né? E que hoje já nós encontramos dificuldade em entender
as parábolas que Jesus nos trouxe através do seu evangelho, mas graças ao Espiritismo facilitou o nosso entendimento. Então era contado no sentido figurado. E aí o Kardec nos diz aqui, então, que aqui, porém, unicamente no sentido moral deve-se entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara grande parte dos homens. Ainda quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, o Kardec nos diz que essas montanhas que Jesus falou que seria possível, né, transportar de um lado para o outro, seria, então, essa dos preconceitos, né, nosso egoísmo, que inclusive a espiritualidade amiga nos diz que são as maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, né? O interesse material, a nossa preocupação apenas em aquisições materiais e espirituais, a gente sempre deixa para depois, se torna uma coisa secundária, né? O fanatismo, que a gente observa que existe bastante, né? Quando a gente não usa o raciocínio, né? A gente é cego, que é aquilo ali de qualquer maneira, aquele, digamos, em qualquer coisa que a gente utilize o fanatismo, nós vamos estar se prejudicando e causando danos aos outros também, né? Porque a gente vai querer sempre, por exemplo, o meu time sempre é o melhor, ou tudo que eu digo tem que ser o melhor, né? Então, a gente tem que crer como a doutrina espírita, que é uma fé raciocinada, né? Por exemplo, então, para a gente crer, o Kardec diz que nós temos que primeiro conhecer, entender. Daí eu creio porque eu estou entendendo aquele mecanismo que ocorre aquilo ali. E nessa parte, então, que Jesus retirou o demônio daquela criança, na verdade o demônio não existe, né? O demônio somos nós, né? Espíritos que desencarnamos e que estamos aí num processo complicado, atrasado, né? Que estamos atrasados no sentido moral. E como a gente sabe que quando nós desencarnarmos, qualquer um de nós, e chegarmos no mundo espiritual, nós não nos tornaremos melhores só por ter desencarnado. O que eu sou aqui, eu continuarei lá do outro lado. Se eu era perverso aqui, se eu sou perverso, continuarei do outro lado perverso também, mal. E aí, se eu sou uma pessoa já boa aqui, eu vou chegar lá também boa, como eu sou aqui. Então, a gente tem que esclarecer bem, né, que o diabo não existe. São espíritos iguais a nós, né, que estão mais atrasadinhos, às vezes. Mais adiante, então, o Kardec nos diz o seguinte. Aí é interessante a gente mencionar, né, que Jesus disse que se tivéssemos fé, o tamanho de uma mostarda, né, de uma semente de mostarda, então eles não conseguiram realizar aquela cura na criança, os discípulos, exatamente porque eles tinham uma fé muito pequena, e muitos de nós ainda continuamos, né, com essa dificuldade de realizar o que nós desejamos exatamente por isso aí. E aí, hoje, a nossa fala aqui é exatamente sobre a confiança em nós, a fé em nós, que nós vamos falar, não tanto a fé no sentido religioso. No item 2, o Kardec nos diz o seguinte aqui. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, nós não devemos duvidar das nossas capacidades, né? Porque aonde nós colocarmos dúvida nas nossas capacidades, nós não vamos conseguir realizar nada. Nós também não podemos nos superestimar, né? E achar que nós podemos tudo. E nem subestimar, né? Achando que não é para mim, eu não tenho condições, eu sou uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de realizar determinada coisa.
Então, nesse momento que eu colocar isso aí na mente, eu vou fazer um bloqueio, e realmente eu não vou conseguir realizar. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova, e eu já vou pensando, digamos, uma prova de um concurso, já vou dizendo que eu não vou conseguir passar, já estou derrotado, já nesse momento mesmo, né? Vou fazer uma cirurgia e não creio que aquilo ali que o médico, né, não confio no médico, na medicação, no tratamento, eu realmente estou fadado àquela cirurgia não dar certo, né? Se eu vou fazer uma entrevista lá para o emprego, e nessa entrevista eu já vou vacilante, essa fé vacilante, a probabilidade maior vai ser de eu ser reprovado nessa entrevista, e vou voltar para casa de novo, continuarei desempregado. Seja, então, o que eu for realizar, tudo que eu for realizar, eu tenho que ter fé. Primeiramente em Deus, sem dúvida nenhuma, né? E depois em mim, porque eu só vou realizar alguma coisa desde que Deus permita e que eu tenha mérito. A fé robusta, mais adiante, Kardec nos diz, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Então, quando eu tenho uma fé robusta mesmo, que eu confio, eu sou perseverante, e isso que é importante, é a minha fé, independente do que acontecer, eu vou continuar, não deu certo agora, depois eu volto novamente a fazer, e vou tentando, até que eu realize. Se não deu de uma forma, é porque eu tenho que mudar a maneira de eu agir para conseguir um resultado diferente, né? Se eu não mudar se eu faço sempre as mesmas coisas, terei sempre o mesmo resultado, mas se eu mudar a maneira de fazer, teria um resultado diferente. Até foi o Albert Einstein que disse isso. E aí a gente sabe que a persistência para a gente ter êxito em qualquer coisa é fundamental. E aqui a gente percebe que o Kardec nos diz, né, que a fé robusta, além da perseverança, nos dá energia, né, que é aquele combustível, aquele ânimo que nós precisamos, é uma carga de bateria na nossa bateria como celular ali, que dá aquela energia para a gente vencer os obstáculos. Porque se a gente não tem essa carga, essa energia, nós entramos num estado de desânimo, de falta de força, de desestímulo, e acabamos desistindo mesmo. E os obstáculos que nós temos aqui no nosso dia a dia são muitos, né? Aqui na Terra, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, e isso aí não é segredo para ninguém. Todos nós sabemos que todos os dias nós temos grandes provas, umas maiores, outras menores, mas sempre estamos sendo provados, principalmente a nossa paciência, né? E também colocamos em teste a paciência dos outros, né? Então, é uma condição necessária para nós, né, vencermos, chegarmos à vitória, termos êxito, é realmente a fé robusta, né, que vai nos dar a condição de perseverança e nos dar aquela energia que a gente necessita para vencer. Já da fé resultante, daí o Kardec nos diz, né, resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveite os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, não acredita que possa vencer. Eu já vou dizendo, né, que não vou conseguir, né, se eu vou alguma coisa que eu pretendo, algum plano, algum planejamento, eu já estou dizendo que não vou conseguir e realmente vai ser aquilo que vai acontecer. Já estou derrotado, né, me dei por vencido antes da hora de começar. Porque entro naquele estado de incerteza, mas será que vale a pena? Ou, digamos assim, que eu fosse um empresário, microempresário, que quisesse investir agora, né? Mas agora nesse período de pandemia, será que vale a pena? Será que não dá? E começo a hesitar e acabo perdendo as oportunidades que outros que não têm essa fé vacilante vão levar à frente os planejamentos, né, que tem e vão conseguir ter êxito. Porque eu ouvi uma vez um empresário dizer que as épocas de crise são as épocas que as pessoas que têm determinação conseguem vencer e conseguem ter êxito, mas é que tem que ter aquela fé robusta, eu tenho certeza que vai dar certo.
Independente de pandemia ou não, eu tenho que lutar, aproveitar as oportunidades. No item 3, o Kardec nos diz assim, noutra acepção, né, no outro sentido, entende-se como fé a confiança que sentem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, quando eu tenho essa confiança, eu sei que eu vou chegar lá, por mais que eu tenha que tentar várias vezes. E isso aí, mais adiante, o Kardec diz assim, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se execute grandes coisas. Então, quando eu tenho a certeza, né, que eu vou chegar lá, eu vou conseguir ter mais lucidez, maior entendimento. Eu, inclusive, vou estar mais propenso, né, para receber as inspirações dos bons amigos espirituais que vão me ajudar nesse sentido, me orientando quais seriam as melhores maneiras, né, os melhores métodos para mim atingir aquele objetivo. E aí, como diz o Kardec, eu posso chegar lá com absoluta segurança, porque eu estou caminhando e estou persistindo naquilo ali que eu desejo alcançar. E no seguinte, o Kardec diz assim, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência e sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, a fé sincera, né, e verdadeira é sempre calma. E não é o que ocorre com a gente fica muito inquieto, muito perdido, desorientado, e quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre quer as coisas para ontem, né? A gente não quer esperar. Somos muito impacientes e por isso nós acabamos perdendo muitas oportunidades que se a gente tivesse tido um pouquinho de calma, teria tido sucesso naquilo ali que estava desejando, estava lutando para conseguir. Então, temos a certeza, né, que para chegar ao objetivo visado, temos que ter calma. É uma fé sincera e verdadeira, mas calma. Aqui o Kardec diz assim, a fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se colérica e julga suprir com a violência a força o que lhe falta. Então, quando eu vacilo naquelas coisas que eu desejo, daí a tendência é a gente perder a energia. Ficamos desanimados, derrotados. E aí, por ter perdido aquela oportunidade, aquilo que eu não consegui realizar, eu me encolerizo, fico irritado, daí acabo surtando, xingo todo mundo, brigo e tal, né? E através da violência eu tento conseguir aquilo, né? Que na realidade foi uma falta minha em ter perdido a minha paciência, a minha tolerância, e que me causou aquele prejuízo, né? Não ter conseguido chegar lá. Kardec diz, então, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Então, para vocês verem bem, né? A calma na luta é sinal de força, ó, bem ao contrário do que se imagina, né? Porque se o sujeito é meio calmo, meio tranquilo para realizar alguma coisa, mas você é um fracassado, não tem força, não tem ânimo. E não é verdade. Quando a pessoa tem calma, consegue ir lutando com paciência, né, e determinação, é um sinal que ele tem força e que ele vai chegar lá, e aquilo ali dá confiança para ele chegar naquele determinado fim. Aí o Kardec diz assim, a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, quando a pessoa é violenta naquele objetivo que tenta conquistar, ele, na verdade, ele está demonstrando que ele não é uma pessoa
que é fraco, né, naquilo, ele começou errado, ele se perdeu naquele objetivo exatamente porque perdeu a tolerância para com as pessoas, né, para aquilo que ele pretendia conseguir. No item 4, então, Kardec nos diz assim: cumpre não confundir a fé com a presunção. E a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em seu auxílio. Então, ele diz que não podemos confundir a fé com presunção. Aquilo que tudo eu posso, né? Tudo eu realizo, que na verdade nós não somos Deus. Só Deus pode tudo. Nós podemos, com a permissão de Deus, com Ele em primeiro lugar, né? E para isso eu preciso humildade. Isso aí é o básico, é nós nos submetermos às vontades de Deus, sermos humildes. Mas quando eu começo a achar que tudo posso, né, não vai dar certo mesmo. Então, é a fé juntamente com a humildade. E aí, quando eu tenho isso aí, eu tenho mais, e tendo confiança em Deus, eu vou estar sendo um instrumento da vontade de Deus para realizar aquilo que a gente quer e deseja conquistar, né? E aí, nesse momento que eu sou submisso a Deus, né, e que sou humilde, por essa razão, então, os bons espíritos vão por uma questão de afinidade, que eles percebem que eu estou cedendo naquele orgulho que tinha, então eles se aproximam, os bons espíritos, para me inspirar, porque a gente tem que ter esse pensamento, né? Que Deus não vai chegar aqui na Terra, em pessoa, para nos auxiliar. Ele vai mandar os seus emissários, são as criaturas, né, que estão na Terra. Então, essas criaturas, outras pessoas, são inspiradas a nos ajudar, que vai facilitando a nossa vida, exatamente porque eu fui humilde. E aí atraí aqueles bons espíritos, e tem muitas pessoas boas, que naquele momento que forma aquela conexão com Deus, né, eles são os que vão nos auxiliar, então, que estão aqui encarnados. Exemplo assim que a gente podia dar, se uma pessoa está com fome, daí ela chega e diz assim para Deus: Deus, estou com fome, eu quero comida. Deus não vai materializar ali um prato de comida. Poderia até fazer, né? Mas ele estaria derrogando as leis dele, né? Não faria isso aí. Ele vai inspirar outra pessoa que tenha o interesse de fazer o bem, de levar essa comida àquela pessoa ali que está precisando, aquele necessitado. Um agasalho ou qualquer outra coisa, um remédio que a pessoa precisa. Mas não, os espíritos ou Deus não vão materializar aquilo ali que a gente precisa, será através de outras pessoas. Kardec diz aqui, então, a presunção é menos fé do que orgulho. Então, quando eu sou presunçoso, eu tenho menos fé, né, em mim, em Deus, e mais orgulho. E ele continua dizendo, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, aquele meu orgulho que eu não quero ceder, eu vou sofrer as consequências mais cedo ou mais tarde. Vou me decepcionar por aquilo que eu queria. Porque não tem como o orgulhoso ser beneficiado, né, diante de Deus, se achando superior até a ele, né? Então, nós temos que ter essa consciência. No item 5, então, Kardec nos diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Nós sabemos, assim, que todos nós aqui encarnados, né, nós estamos imersos no fluido cósmico universal, ele está em todos
cantos, em todos os locais, como os peixes, assim, que estão, né, no mar, estão em contato com a água. E nós estamos em contato com esse fluido cósmico universal, e ele é sensível aos nossos pensamentos, inclusive lá no buraco negro, né, que eles falam que não sabem que matéria que tem ali, tem fluido universal ali, né? Os cientistas aqui, no caso da área acadêmica, né, que não sabem disso, mas na realidade, Kardec nos diz que tem o fluido universal em todos os locais. E esse fluido universal é sensível aos meus pensamentos. Conforme eu penso, eu modelo ele. É sensível à nossa fé. Quando eu confio em mim, né, e digo, Deus há de me ajudar, eu estou atuando nesses fluidos e eles se modificam com a minha fé. Esses fluidos abrem caminho para que se realize o que desejamos. Eles atraem, assim como nós vimos ali que o Kardec falou, né? Eles têm uma ação magnética. Ele age, como o Kardec disse, ó, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Vocês sabem dos ímãs, né? Os ímãs, eu tenho dois ímãs, um com polo positivo e o outro negativo, um virado para um de frente para o outro. Vai acontecer uma atração entre os dois. E é isso aí que acontece com nós. Quando eu tenho essa fé, né, que ela é uma fé consistente, ela vai exercer uma ação de magnetismo que vai atrair para nós, né, aquilo que nós desejamos, por intermédio, como a gente falou, dos seres que estão aqui encarnados. Então, ele muda toda a condição, no caso, se é, por exemplo, uma cura que a pessoa pretenda, como ali que a gente viu no início, tem essa condição até de processar uma cura de alguém que esteja enfermo, que nós vamos ver mais adiante aqui. Ó. Daí ocorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura, e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Então, como a gente disse ali, né? Antigamente, assim, a gente falava, né, que eram realizados esses prodígios, né, que eram milagres. Mas, na verdade, é porque a gente que não estuda o espiritismo não conhece que isso aí é uma lei natural, esse processo da cura, como Jesus fez, não foi derrogado as leis de Deus, mudadas, modificadas, né? E elas continuam as mesmas, mas essas leis naturais, por exemplo, do fluido universal, que tem essa propriedade de modificação, nós não conhecíamos antes de estudar o espiritismo. Só que existe essa possibilidade. Por exemplo, a pessoa que vai num centro espírita e vai receber um passe lá, ela poderá ser até curada através desse processo, que é da fé, no caso daquele que, o passista, o médium passista, da fé que ele crê em Deus e ele passa aquela energia através do pensamento e existe a força também através dos espíritos, o magnetismo do passista e mais dos espíritos ali, a influência dos espíritos, que vão atuar naquela pessoa doente e poderão provocar até a cura dela se ela tiver mérito disso e que ela estiver receptiva para receber essa cura. Então, não foi por outro motivo que Jesus nos disse, né? Tal o motivo que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, foi a frase final que está ali no item 5, do capítulo 19. E para nós, então, encerrarmos, vamos fazer uma prece final e agradecermos por conhecermos essa doutrina espírita que tanto nos esclarece e que nós tenhamos fé em Deus, né, em primeiro lugar,
e depois em nós, e temos certezas que realizaremos grandes prodígios que a gente não imaginava ser possível antes de conhecer a doutrina e nos orientar, esclarecer como acontece esse mecanismo. Que Jesus nos ampare e nos guie hoje e sempre. Então, envolvidos por esse momento de estudo e reflexões, agradecemos ao nosso Pai Celestial, que observa tudo o que acontece e deseja para nós o melhor, Ele que é todo-poderoso e tem a condição de nos auxiliar em todos os momentos e que deseja que nós, os seus filhos, nos melhoremos através da nossa mudança comportamental e que Ele sabe que um dia chegaremos à perfeição, estamos fadados a chegar à perfeição, como o próprio Jesus nos disse, que façamos a nossa parte e nos envolvermos numa análise das nossas falhas, dos nossos equívocos, das nossas imperfeições, e que através dessas mudanças que necessitamos fazer, consigamos nos tornar pessoas melhores, mais dedicadas e envolvidas no bem, e que através da força dos amigos espirituais consigamos auxiliar todos os que nos procuram através da nossa palavra, através das nossas orações, através dos nossos bons pensamentos, e temos a certeza que toda vez que estivermos auxiliando as pessoas necessitadas, somos nós que seremos os maiores beneficiados. Que o nosso Pai Celestial nos envolva e nos abençoe no seu amor, na sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês.